aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é Dominum et Vivificante. Anda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Que nunca ouvi esse termo latim, significa Senhor que dá a vida. É um documento do Papa João Paulo II, feito em 1986, onde ele vem falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesses próximos vídeos que iremos fazer, gente, abordaremos diversos assuntos que são originados desse documento. Convido você a dar uma pesquisada, ver se encontra esse livro. Olha, se você achar esse livro, pode ter certeza que você encontrou uma agulha no meio do palheiro, porque é muito difícil. Eu procurei esse livro, sabia dele, mas eu não achava. Tentava encomendar, não conseguia. Tem que esperar a CNBB fazer uma reedição dela. Então eu achei o PDF dela e é maravilhoso, tá? João Paulo II, ele vem através desse documento, já iniciando, relembrando a fé promulgada lá pelos os concílios de Nicéia, gente, lá no ano 325, concílios de Constantinopla, 381, concílios que vieram tratar da pessoa do Espírito Santo. E olha que interessante, o Papa reforça desse jeito já no início do documento. Esta fé, professada ininterruptamente pela Igreja, precisa ser incessantemente reavivada e aprofundada na consciência do povo de Deus, tá? Então ele vem falar sobre tudo aquilo que lá desde o concílio de Nicéia até os dias atuais é uma fé que não mudou para nós. A pessoa do Espírito Santo, ela precisa ser investigada, orada, adorada pelos cristãos. Todos os cristãos precisam ir atrás disso. Eu até fiz um vídeo falando sobre pneumatologia, a teologia do Espírito Santo, tratando um pouco desse processo histórico. Vou deixar aqui disponível para você. O objetivo do Papa com esse documento, com essa carta, é claro, desenvolver na igreja aquela consciência que ela é impelida pelo mesmo Espírito Santo a cooperar para que se realize o desígnio de Deus que constituiu Cristo, princípio de salvação para o mundo inteiro. Como é importante que nós entendamos o papel do Espírito Santo em mim, em você, em cada um que resolve seguir na igreja, o que ele deve fazer com cada um, com cada coração, com cada alma. E sempre assim, lembrando que por um homem se desobedeceu e perdeu a comunhão com Deus. Que homem é esse? Adão. E por um homem, Jesus Cristo, Deus restabelece, Deus promove a reconciliação com o mundo inteiro. Vale a gente lembrar aquele versículo tão essencial para a fé cristã, João capítulo 3, versículo 16, de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único, para todo que nele crer não pereça. O Espírito Santo nos convence de quem é Jesus Cristo, quais as ações que nós fizemos e realizamos que impedem a gente de ter a comunhão com Deus, e o que esse Jesus Cristo fez para mim, fez para você, para que nós podemos ser reconciliados, salvos e voltemos a ter uma permanência na comunhão com o Senhor, né? O Papa reforça esta fé professada ininterruptamente pela igreja, gente. Não cessou-se essa ação do Espírito Santo de convencer cada ser humano, cada coração, de quem é o próprio Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo. Há um vídeo que eu vou deixar disponível para você, o Espírito Santo trabalha para a glorificação de Cristo. Vou deixar disponível para você perceber melhor o que já sabemos sobre o Espírito Santo. O que você sabe sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade? O que ainda a gente não sabe, o como relacionamos com o Espírito Santo, se relacionamos, quais frutos apresentamos. E é o processo em cada coração que se relaciona com o Espírito Santo, processo esse que resulta em frutos. São Paulo vem nos falar na carta em Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 20 adiante, que há frutos em quem se relaciona com o Espírito Santo. E quem se relaciona com o Espírito Santo, essas perguntas que nós fizemos, elas são respondidas. Quem é o Espírito Santo? O que ele está fazendo em nossa vida? Por isso, eu convido você também
já que você está aqui, conhecer o nosso canal Vida no Espírito Santo e saber que nós temos mais de 200 vídeos falando sobre a ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Amém? Sem essa influência do Espírito Santo diretamente na nossa vida, como a vida de Cristo vai se formar em nós. É tão sério isso que me faz lembrar lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Veja, quando nós não somos influenciados pelo Espírito Santo, esse que nos conduz a Cristo, o que nos resta é viver conforme o mundo. Eu recordo lá da carta de São João, onde ele fala: filhinhos, não vos conformeis com o mundo. São Paulo complementa quase que a mesma coisa dizendo: mas permitimos ser transformados pela renovação da vossa mente. Essa transformação, que quem conduz isso é o Espírito Santo, e o resultado disso é santificação. Quem não é influenciado pelo Santo Espírito de Deus, o que nos resta é viver conforme o mundo, nesse prurido de escutar novidades, de que ficar sabendo sobre as novidades do mundo, e nada disso satisfaz a alma humana verdadeiramente. Por isso, essa importância que Papa João Paulo vem fazer através desse documento. Volto a reforçar a você, é difícil de encontrar o documento escrito mesmo. Mas se você puder baixar o PDF e folhear, certamente você vai subir de um grau elevadíssimo no seu conhecimento sobre a fé católica, no seu conhecimento sobre o Espírito Santo. Como nascer de novo sem o Espírito Santo? Lembra de Jesus quando ele fala lá para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Como é que a gente vai nascer de novo sem o Espírito Santo? Como entender a vida em Cristo, a vida da igreja, sem aquele domínio vivificante, sem esse Senhor que dá a vida? Como é que você vai entender o que é a vida da igreja? O que é a vida em Cristo? Como é que Cristo será gerado em vós se você não se relaciona com o Espírito Santo, não é? Buscando apenas por nós? Não é a Ele, o Espírito Santo, nosso Mestre? Não é o Espírito Santo que, por fim, faz com que a nossa vontade se harmonize com a vontade do céu? Se você quer mesmo fazer a vontade do Espírito Santo, convido você a dar uma olhada nesse vídeo. Por quê? Porque, gente, entre aquilo que queremos e aquilo que Deus quer para nossas vidas, pode haver uma discrepância tamanha que a gente nem imagina. E é o Espírito Santo que vai nos convencendo, e pouco a pouco, se abrindo a Ele, nós vamos harmonizando a nossa vontade com a vontade de Deus. Pode ser que apenas Deus queira a nossa santificação, nós ainda não queiramos, mas o Espírito Santo vai pouco a pouco convencendo o nosso coração de que o mundo não satisfaz a gente mais. E aí, quando você menos percebe, você está querendo a sua santificação também. Essa é a ação do Espírito Santo que provoca em nós o desejo por Cristo, o desejo de conhecer a Cristo e ter uma amizade profunda com Ele, uma relação de discípulo e mestre. Interessante notar que esse documento, gente, ele foi publicado no dia 18 de maio de 1986, 20 anos após o Concílio Vaticano II. Olha só, o concílio, 20 anos depois foram feitos esse documento. O Papa nos atenta para a necessidade da luz do Espírito Santo para estudar e compreender o Concílio Vaticano II. É tão importante isso que para Papa João Paulo II, hoje Santo São João Paulo II, sem a ação do Espírito Santo em nosso coração, nós tendemos a não entender o Concílio Vaticano II. É isso que o Papa tem dizendo. Ele vem dizer assim, a cristologia, especialmente a eclesiologia, deve-se seguir um estudo renovado e um culto renovado do Espírito Santo, precisamente como complemento indispensável do ensino conciliar. O que é eclesiologia? O que é cristologia? É o estudo sobre a vida de Cristo, é o estudo sobre a vida da igreja. Para você estudar como é que vai andar a igreja daqui para frente, como é que anda a igreja ao longo do tempo, como é que anda a vida com Cristo. Para você estudar essas coisas, você precisa da ação do Espírito Santo, porque você pode se confundir e às vezes você pode se opor à vontade do Espírito Santo que iluminou
o acontecimento do Concílio Vaticano II. Por isso, sem essa ação do Espírito Santo, é normal a gente haver tantas polêmicas em volta do Concílio Vaticano II. Os prós e os contras, aqueles que defendem que não deveria ter ocorrido, aqueles que defendem por ter ocorrido. Mas estamos aqui com João Paulo II, 20 anos após, dizendo que sem a ação do Espírito Santo, nós vamos entender muito mal o Concílio Vaticano II. Aí cá para você, cristão católico. Às vezes o cristão evangélico que não comunga e não tem o Papa como aquele que Jesus ordenou que seja o pastor da igreja. E às vezes você não quer respeitar o que João Paulo II está dizendo. Mas São João Paulo II diz como Papa, e agora intercedendo por nós junto a Deus, que sem o Espírito Santo as pessoas não vão entender o Concílio Vaticano II. Fica uma pergunta, 55 anos atrás, o Concílio Vaticano, ainda vemos muita polêmica em volta disso, os prós e os contras, essas questões em aberto aí, né? O complemento indispensável, esse Espírito Santo que o Papa João Paulo ordena, é consultado, é cultivado por quem estuda? Quem estuda, quem fala sobre o Concílio Vaticano II, você que se diz autorizado a falar sobre isso, especialista nisso, porventura, você consulta o Espírito Santo como aquele que dá o veredicto, aquilo que lhe convence de fato? Ou é apenas a sua razão que fala sobre o assunto? Ou são apenas as suas deduções diante daquilo que você leu? Porque o Espírito Santo, antes de você ter vindo ao mundo, o seu avô, o seu pai, o Espírito Santo já dirigia a igreja. O Espírito Santo já dirigiu os concílios. O Espírito Santo já administrou todos aqueles que seguiam o Papa e em obediência ao Papa. Ele instruiu, ele nunca abandonou a igreja. Mas de repente, nós percebemos que algumas pessoas que têm uma razão boa, que estudam e que vai atrás, mas veja, não pode colocar as pessoas equiparadas ao Espírito que Jesus derramou sobre a igreja para continuar a sua obra, o seu corpo místico na terra, não é? Finalizamos aqui com o Papa João Paulo II. A igreja responde também a certos apelos profundos que julga ler nos corações dos homens de hoje. Uma nova descoberta de Deus, como foi apresentado por Jesus à samaritana, a necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, adorar em espírito e em verdade, para você compreender essa nova descoberta, aquela samaritana que naquele horário e diante da cidade que ela vivia, que era Samaria, foi descobrir quem é esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, encontrando-se com Jesus, e não no templo de Jerusalém, encontrando-se com Jesus à beira do caminho, e não nas encruzilhadas dos templos, ao redor dos templos. Encontrou-se com a mensagem que a salvara no lugar mais improvável que tinha. Assim, hoje a igreja compreende que é preciso falar desse Cristo, de maneira assim que o Espírito Santo conduza a lugares que nós não imaginamos, a pessoas que nós não imaginamos existir, e não apenas dentro da nossa igreja. O Papa Francisco fala tanto sobre a igreja em saída. Veja aquele documento, Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, para você perceber a necessidade que nós temos de compreender esse Espírito Santo que nos impulsiona a evangelizar de maneiras que nós nem imaginamos, e não apenas da maneira tradicional. Como é difícil para as pessoas conciliar isso, e sem o Espírito Santo é quase improvável que você venha a entender isso. A esperança de encontrar em Jesus o segredo do amor e a força do Espírito Santo que dá a vida. Amém, meus irmãos? Que nós possamos entender que o Espírito Santo sopra onde quer, não sopra onde eu quero. O Espírito Santo, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Jesus fala assim da sua ação. Às vezes o impulso do Espírito Santo vem no coração daquele que tem um intelecto tão raso, tão baixo em relação aos demais. Mas o Espírito Santo escolhe ele. O Espírito Santo quase sempre surpreende a gente com as coisas que ele escolhe. E quase sempre aquilo que nós ponderamos ser o mais correto não é
não está em acordo com a vontade do Espírito Santo. Por isso que o São João Paulo fala sobre esse complemento indispensável. Por quê? Porque a razão do Espírito Santo, ela é sobrenatural, enquanto que a nossa é natural. Somos criaturas humanas e a nossa razão, ela chega até um certo grau. Agora o Espírito Santo é Deus. A razão dele é infinitamente maior que a nossa. Obviamente, se soubéssemos mensurar isso, jamais confiaríamos na nossa razão. Confiaríamos e perguntaríamos sempre ao Espírito Santo o que ele quer de nós. Vamos terminar aqui com uma oração? Ó Espírito Santo, eu vos adoro. Esclarece-me, guia-me, fortifica-me, consola-me, ensina-me o que devo fazer. Prometo fazer tudo o que depende de mim, para aceitar sempre a sua vontade. Ensina-me a conhecê-la. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.